Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que vocês estejam se inscrevendo, compartilhem, ativem o sininho de notificações para que vocês recebam as notificações diárias a respeito dos vídeos ali que são postados. Comentem, compartilhem, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante para que nós alcancemos mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus, dos propósitos do Senhor e da direção espiritual que Deus tem para todos nós a cada dia, a cada momento. Então, que Deus abençoe as suas vidas de um modo muito especial, que você, com sabedoria e discernimento, desfrute da presença de Deus e permita que Deus, a cada dia, a cada momento, dirija a sua vida pelo Espírito Santo, através da palavra dele, que é a Bíblia, a única regra de fé e prática para todo cristão, para que nós possamos crescer em conhecimento, em maturidade, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, a missão do pastor chamado por Jesus Cristo é levar conhecimento, é ensinar para que aquele que deposita sua fé em Jesus não, não seja levado por todo o vento de doutrina. O que significa isso? Para que ele não seja levado por qualquer história, por qualquer invenção humana, por qualquer circunstância ou situação em que o erro seja predominante acima da palavra de Deus. Não é esse o propósito de Deus, não é este o propósito de Cristo Jesus. O propósito de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, é que nós tenhamos entendimento, tenhamos compreensão de quem é Deus, de quem nós somos. É por isso que eu tento trazer de uma maneira muito simples a palavra de Deus para vocês aqui todos os dias. Por alguns dias nós ficamos sem gravar, tivemos que repetir alguns programas por questões de saúde que vocês acompanharam, né? A Ivone que descansou no Senhor, o trato com a família, com o distrito, com aquelas pessoas que precisam da presença e do auxílio pastoral. Então, por alguns dias eu não pude gravar o programa, mas eu gosto de fazer o programa, de gravar o programa desta maneira que nós estamos fazendo aqui, conversando de uma maneira bastante espontânea, de uma maneira bastante natural, até confundindo às vezes as palavras com erros de pronúncia. Não temos problemas com isso, somos imperfeitos e a nossa imperfeição, ela é conhecida e aceita por Deus de maneira em que, conhecendo as nossas imperfeições, nós procuremos correção, procuremos melhora, procuremos a cada dia compreender qual é a vontade de Deus, quais são os nossos erros, as nossas imperfeições, para que possamos ser corrigidos pela palavra e pelo Espírito Santo a cada dia. Para isso, como já disse, nós temos que compreender quem é Deus na sua revelação, naquilo que ele se apresenta para nós e quem somos nós a nós mesmos dentro deste processo de crescimento, de busca, de conhecimento, de interação a respeito da vida. Qual o propósito da criação? Por que nós fomos criados? O que estamos fazendo neste mundo? Quais são os princípios das nossas relações humanas? Quais são as nossas questões emocionais, psicológicas? Quais são as nossas questões de caráter, de fidelidade, de integridade?
tudo isso nos é apresentado através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e como eu sempre repito, a única regra de fé e prática para todo cristão, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, da maneira que você tem de interpretar a palavra de Deus, porque quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, naturalmente nós vamos abandonando aquilo que ofende a Deus. Naturalmente nós vamos buscando nos afiliar a alguma igreja, alguma denominação que promova o nosso crescimento, porque o nosso propósito é buscarmos a Deus com verdade, com integridade, para sermos verdadeiros adoradores. É isso que nós queremos. Independente, né, da sua interpretação neste momento, porque toda interpretação está ligada ao conhecimento. E é por isso que o trabalho do pastor é trazer mais conhecimento para aprimorar a sua interpretação a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Então, nós temos que compreender a natureza divina, a nossa natureza humana, as nossas questões pessoais, as nossas relações sociais, as nossas questões familiares, porque se nós compreendêssemos de fato qual a intenção de Deus para as nossas vidas, certamente nós viveríamos muito melhor. Teríamos muito mais harmonia, teríamos muito mais paz, teríamos a direção de Deus a cada dia, quando o buscamos como adoradores em espírito e em verdade. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, a Bíblia, e na maneira que ela expressa a vontade de Deus, o desejo de Deus, o caráter de Deus, a sua integridade e a maneira que ele nos transforma para que nós sejamos também fiéis e íntegros, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como ele diz isso? Ele faz um chamado a todos. Escolham o que vocês querem para a sua vida. Escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué está dizendo. Ele está dizendo que caminhar segundo a palavra de Deus é uma escolha pessoal. Adotar os princípios, os valores de ética e moral que são apresentados por Deus é uma opção pessoal. Deus não nos obriga a isto, mas Deus oferece o que há de melhor em todos os aspectos da nossa vida humana. É por isso que nós temos que compreender como nós fomos criados e o propósito da nossa criação. Quando nós tentamos compreender esta situação em que nós vivemos, nós temos o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que ele diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. O homem não passou a ter uma alma vivente. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Então, por que a expressão alma é tão utilizada como se fosse um terceiro elemento? A expressão alma é extremamente utilizada, principalmente no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, porque se trata da pessoa por completo, de tudo aquilo que nós somos como seres humanos, formados a partir do pó da terra, como diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quando nós morremos, o pó volta ao pó como era, o espírito volta a Deus que o deu. Esse espírito é aquele que Deus em Gênesis soprou nas nossas narinas, como
fala aqui o texto de Gênesis 2:7. Deus soprou em nossas narinas o seu espírito, e este espírito transformou aquele boneco de barro inanimado em uma pessoa, em uma alma vivente. Nós somos construídos, criados por Deus desta forma. Um boneco de barro que recebeu vida através do sopro de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós morremos, há uma separação, porque morte tem a ver com separação. Quando morremos, o pó volta ao pó como era. O Espírito, que é este fôlego de vida, o Espírito que nos traz vida, ele volta para Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 6, né, nós observamos de uma maneira muito clara esta questão, porque Deus, quando ele ficou descontente com o ser humano por causa do pecado, ele limitou o tempo de vida do ser humano e ele colocou como característica, né, que exatamente essa questão da vida através do seu sopro, do seu espírito. Olha, Gênesis capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: como se foram multiplicados homens na terra, e lhe nasceram filhas e filhos, vendo os filhos de Deus, que são a descendência de Adão e Eva, né, e que as filhas dos homens eram formosas, as filhas dos homens, a descendência de Caim, porque se separaram de Deus, tomaram-se para si mulheres, e de todas as que mais lhe agradavam. Então o Senhor Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus limitou a idade humana para viver no máximo 120 anos. Mas como ele limitou isso? Observem a expressão do versículo 3 de Gênesis 6. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que é que traz vida a você e a mim? O que é que traz vida a todos nós? O que nos traz vida é o Espírito de Deus. E o que Deus está falando é que, se ele retirar o Espírito, nós nos tornamos novamente, voltamos a ser aquele boneco inanimado, aquele boneco que foi construído no Éden antes de receber o fôlego de vida que Deus está nos oferecendo todos os dias. E nós, sem o sopro divino, sem o sopro de Deus, nos tornamos apenas um boneco inanimado. Porque o pó volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando nós entendemos a maneira que nós somos construídos, nós também temos que entender o propósito que Deus nos fez. Deus nos fez perfeitos, sem pecado, para que nós multiplicássemos, enchêssemos a terra e cuidássemos da terra e cuidássemos um dos outros. Deus nos fez para que nós nos amássemos, expressasse a divindade dele, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, através do amor, dos frutos do Espírito, da paz, da paciência, da mansidão, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio. Todos os frutos do Espírito que são nos concedidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ele nos dá a vida e ele nos conduz nesta vida como devemos viver da melhor maneira que agrada a Deus. É por isso que em Efésios, capítulo 2, versículo 10, o texto nos diz assim: pois somos feitura de Deus. Eu gosto muito dessa expressão no grego,
porque a palavra que foi traduzida como feitura é um poema. Deus nos fez como um poema, como uma inspiração, pois nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, observe, né? Pois somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós fizéssemos tudo o de bom, tudo o que há de melhor. Deus nos preparou, Deus nos formou, Deus nos fez para que na nossa criação nós revelássemos o próprio Deus através da nossa vida. E como nós nos revelamos? Como nós revelamos a Deus através de nossa vida? O primeiro passo é o amor. É por isso que quando nós observamos o apóstolo João falando a respeito do amor, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você é imagem e semelhança de Deus, o primeiro fruto do Espírito que você tem que produzir é o amor. Porque também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, ele nos mostra como nós devemos ser, já que somos imagem e semelhança de Deus, como nós devemos ser todos os dias. Então vamos juntando as ideias. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o Espírito Santo em nós e nos deu vida. Quando nós morremos, o nosso pó, nosso corpo volta a ser pó, porque ele é formado do pó. O Espírito que nos dá vida volta para Deus, porque pertence a Deus. E nós ficamos aguardando a ressurreição. Durante o nosso tempo de vida humana aqui na Terra, nós temos a oportunidade de sermos regenerados, reconstruídos em Cristo Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, no modelo de Cristo, no modelo em que ele ensinou, no modelo que ele viveu. E o modelo maior de Deus é o amor, que é o primeiro mandamento que Jesus Cristo nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se o primeiro mandamento é o amor, o primeiro fruto é o amor, se a expressão de Deus é o amor a ponto de que aquele que não conhece o amor não conhece a Deus, porque Deus é amor, então, como nós tratamos dessa situação? Como nós podemos compreender isto? O que é o amor? O que é ser divino, tendo Deus em nós? O que é o amor de Deus em nós? Como nós devemos conduzir a nossa vida tendo o amor de Deus em nós? Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o texto diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É por isso que se você tem um amor íntegro, fiel, verdadeiro, este amor jamais acabará. O amor que é compreendido na divindade de Deus pelo Espírito Santo que nos dá vida. E quando nós nos permitimos ser guiados por esse Espírito dentro da revelação de Cristo Jesus, nós compreendemos que este amor jamais acaba. Então, que Deus revele esse amor a você, que você compreenda este amor e que você revele este amor de Deus a outras pessoas, que você apresente o amor de Deus que você conhece
que você apresente o Deus que habita em você através do amor por todas essas referências que nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos de 4 a 8. Seja paciente, seja longânimo, se alegre com as vitórias das pessoas que você ame, ame com integridade e com verdade. Escolha a quem você quer amar, se a Deus ou se ao mundo. Deus escolheu nos amar, mesmo nós estando no mundo. E ele usa essa expressão em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de ser salvo, ao invés de ser totalmente destruído. Deus amou o mundo, todas as pessoas que estão no mundo, sem exceção, sem distinção. Agora, a escolha de amar a Deus é nossa. Ele nos ama incondicionalmente, mas a escolha de amá-lo, de respeitá-lo, Jesus Cristo nos diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Então, revele o amor de Deus que habita em você a outras pessoas de maneira amigável, com um abraço, com um sorriso, com alegria, com integridade, fidelidade, com verdade. Seja um adorador em espírito e em verdade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Te agradecemos pelo teu amor revelado a nós e pela maneira que o Senhor nos ensina a amar. Te agradeço, Deus, pelos cuidados que o Senhor tem comigo e com cada um dos nossos irmãos e irmãs, nos nossos ouvintes da rádio, ou que nos acompanham no Facebook, no YouTube, que todos recebam do teu amor, pela tua presença e sejam atendidos em suas necessidades. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos amou. Afinal de contas, nós só sabemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nossas vidas estão entregues em tuas mãos e nós queremos amar como o Senhor nos ama, amar a cada um, amar ao próximo como a nós mesmos, mas amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.